Boa noite, sou Amadeu Bernardo, como vocês sabem, e hoje eu estou aqui encontrando com vocês para conversar sobre caminhos para enfrentar a separação de uma pessoa amada. Quando a gente é forçado a separar de uma pessoa amada, por alguma razão, que caminhos a gente poderia ter para reduzir o sofrimento e para fortalecer o lado da nossa saúde? Então essa é uma palestra para as pessoas que estejam sofrendo com a perda de uma pessoa amada, ou possuem familiares ou amigos que estejam com esse sofrimento. Então ela é voltada para abrir uma ideia de que caminhos a gente poderia estar seguindo para estar enfrentando situações desse tipo com o mínimo de sofrimento possível e curtindo também aquilo que for possível de felicidade, né? Então, pessoas que estejam sofrendo ou que até queiram se preparar para que não tenham esse sofrimento. Então, aquele que deseja se preparar para a felicidade, para eliminar esse tipo de sofrimento, né? Então, todo o resultado que eu vou apresentar para vocês veio de uma atuação como terapeuta por décadas, realizando o acompanhamento e orientação de centenas de pessoas, e também pela prática pessoal de uma longa experimentação daquilo que eu vou estar discutindo com vocês. Então, o que eu estou falando é com absoluta certeza, primeiro, pela experimentação, de ver resultado na minha vida, depois ver o resultado na vida das pessoas que eu, como terapeuta e como orientador, vim promovendo, e vendo os resultados acontecendo na vida delas, na saúde delas, etc. E também pelos meus estudos voltados para entender isso do ponto de vista científico, como é que isso funciona, como é que essas coisas se desenvolveram então. As pessoas que me procuram para desenvolvimento de saúde, normalmente me procuram para eliminar sofrimentos, e em muitos casos está ligado com perdas, está ligado com depressão, ansiedade, por vezes até pânico, e tratamento pela terapia de saúde pela energia, né, que eu faço atendimento presencial, mas também à distância, através de internet ou outras formas de comunicação. Então, entrando diretamente no nosso tema de hoje, é importante que a gente identifique que nas perdas há 3 tipos de situação que a gente tem que considerar. A perda por falecimento, que é um tipo de sofrimento específico, né? A que todos nós estamos sujeitos todos nós passamos por esse tipo de situação. A perda por mudança de vida ou de viagem, a gente tem um relacionamento, uma vida feliz com uma pessoa e tudo mais, né, com amigos ou parentes, e de repente a vida muda, e ou nós ou eles acabam mudando de cidade, mudando de país, então fica longe, reduzindo a possibilidade de contato e tudo mais, né? Que é, de certa forma, um pouco dessa perda, né? Encarado também como perda, porque não vai estar mais junto. E também a questão da quebra de relacionamento, né? Que é a coisa a gente está vivendo afetivamente com uma pessoa, seja namoro, noivado, casamento, enfim, de qualquer forma uma união, de alguma forma chega um momento em que esse relacionamento quebra, as coisas ficam ruins e acaba separando. Então são 3 situações: morte, a mudança de vida ou viagem e quebra de relacionamento. Então é preciso que a gente tenha em mente que a gente tem 3 tipos de situações. Mas olhando para todas elas, a gente pode perceber que temos raízes comuns e que levam para esse sofrimento da perda. O que eu aprendi é que a chave disso tudo, para entender essa questão de por que a gente sofre tanto com perdas, é que é preciso que a gente entenda por que
uma situação dessas pode nos trazer tanto sofrimento. E é interessante a gente ver como isso está muito ligado ao sofrimento, porque a gente vê frases do seguinte tipo: como uma situação que foi tão boa pode se transformar num sofrimento tão grande? As pessoas lamuriando, né, após a perda, demonstram esse tipo de pensamento, né? Ou então, em função de problemas de relacionamento, ela era diferente. Como ela pôde se transformar desse jeito? Ou então, não sei como eu pude viver com ela tanto tempo e não perceber que ela era assim. No caso de partida, ou mesmo no caso de falecimento, como eu vou viver sem essa pessoa? Ou nas grandes separações, em que ficou muito ligado afetivamente, aí quebra o relacionamento, quem dos dois lados, normalmente, vem esse pensamento, né? Como eu vou viver sem essa pessoa? Como eu vou viver? Eu não sei, eu não consigo viver sem ela, eu estou acostumado, é assim que eu vivo, e assim por diante. Portanto, a questão é, por que sofremos tanto com a perda de um ente querido? Isso resume os 3 tipos de situação de perda. Então essa busca nos leva a olhar para a nossa cultura. Por quê? É isso que eu vim aprendendo. E eu digo cultura porque estou me referindo a hábitos, costumes e formas de pensar da sociedade. E nós, como membros da sociedade, pensando dessa forma também. Então a cultura nos traz um aprendizado, naturalmente, que nos traz hábitos e costumes de ação perante situações específicas. E formas de pensar, estratégias de raciocínio, formas de raciocinar diante dessas situações. E aí, olhando para a nossa cultura, a gente percebe algumas coisas lapidares, extremamente importantes. A primeira que eu quero salientar é o hábito de se pensar negativo. Pode ver, desde pequenos, a gente foi cuidado, educado a ficar preocupado com qualquer coisa que possa trazer algum tipo de dano, algum tipo de sofrimento. É impressionante. Cuidado com isso, olha aquilo, não faça assim porque você vai sofrer. E, inclusive, quando queriam que a gente fizesse uma determinada coisa contrária ao que a gente estava desejando, porque eu queria brincar ou queria fazer um certo tipo de coisa e era pressionado pela família para não fazer, porque queriam que eu fosse estudar ou coisa assim, muitas vezes vem aquela história do castigo, né? Que é o uso dessa mesma coisa do negativo. Olha, que se você fizer, você vai sofrer, porque eu vou te pôr de castigo e tal. É sempre o lado negativo, né? Sendo salientado. Isso nos levou a pensar negativo, isso desde pequenos.